Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, um podcast feito para neurodiversos, neurotípicos e pessoas que não têm menor sensibilidade também e que têm muita sensibilidade. E hoje nós vamos falar sobre sensibilidade sensorial, um tema muito presente com relação às pessoas dentro do espectro, sejam as mais leves ou as mais severas. Meu nome é Thiago Abreu e eu não tenho muitos problemas com sensibilidade sensorial. Oi, eu sou o Marcos e eu tenho vários problemas sensoriais que eu nem sabia que eu tinha, inclusive. E para você que quiser mandar sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião para nós, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br e dê sua opinião para nós porque ela é muito importante. E fique agora com um novo episódio do Introvertendo. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. O tópico de hoje é sobre sensibilidades sensoriais, eu acho que é um problema que afeta todo mundo no espectro autista de uma forma ou de outra, com vários níveis de severidade. E foi uma coisa que eu percebi mesmo bem depois que eu já sabia que eu tinha Asperger, que eu percebi que tinha algumas sensibilidades minhas que não eram normais para outras pessoas. Como para mim eu tive elas desde pequeno, eu não pensava delas como sendo uma anomalia. Então eu sempre considerei elas como sendo parte normal, só uma variação de personalidade. Mas aí depois que o Thiago começou a ficar cutucando, né? Eu falando, olha, isso daí é sensibilidade social por causa do Asperger. Aí eu comecei a pensar e eu cheguei à conclusão que realmente é a questão do autismo mesmo. Por exemplo, minha sensibilidade sonora, ouvir sons altos, não só me incomoda, mas também machuca meus ouvidos. Eu acho que isso é uma coisa muito comum em todos os autistas, não importa de qual nível de severidade, mas é a questão do ouvido, da parte física mesmo, ser mais sensível a ruídos altos e sons. Isso é bem estressante, porque isso é problemático, porque eu acho que a maioria dos autistas odeiam festas por causa disso, por causa do barulho alto, e isso realmente é um problema, porque o barulho alto machuca os ouvidos. Eu acho que quem tem uma forma de autismo mais severo acaba sofrendo mais com isso. Eu acho que quanto mais severo o autismo, geralmente mais intenso é o desconforto auditivo. Uma coisa interessante que você falou é a respeito da severidade do autismo, e eu acho que isso também tem muito a ver com relação à forma de manifestação dessa sensibilidade ao comportamento da pessoa. Então, muitas vezes o autista mais severo, ele grita, ele se movimenta, ele fica ali, mostra um desespero muito mais claro e muito menos verbalizado do que nós, porque eles não são tão verbais. E isso acaba assustando os pais, isso acaba fazendo com que as pessoas externamente olhem a criança como birrenta, como agressiva, e às vezes não é exatamente isso, é o ambiente que está causando estresse ao sujeito. Sim, eu acho que, inclusive, esse assunto é discutido no filme da Temple Grandin, que ela fala que o problema é que as pessoas têm a tendência de não entender o autista, o porquê do comportamento deles. E eu acho que eu também tenho problemas de comportamento, e isso é uma coisa, mas como um ASP, eu trabalho com isso ao longo do tempo para ir melhorando a minha resposta aos estímulos externos que me incomodam. Mas às vezes ainda é difícil controlar, isso é algo que você tem que sempre estar controlando. No meu caso, eu acho que o mais difícil de controlar mesmo é a questão de sensibilidade de temperatura. Eu acho que todo mundo que me conhece já sabe muito bem, porque eu não faço questão mais de esconder. Ultimamente eu estou trabalhando com isso, para não me incomodar mais tanto com a temperatura, mas a temperatura é a questão sensorial que mais me incomoda, de longe.
E morar num país tropical é meio que uma maldição nesse quesito. Porque aqui eu me incomodo muito com com temperaturas mais altas. Isso é um problema sério e às vezes é difícil controlar o jeito que eu respondo com o meu desconforto. Uma coisa engraçada nesse sentido é a forma como eu conheci o Marcos. Primeiro eu soube da existência do Marcos por causa do núcleo de acessibilidade da universidade. Tinha o contato dele, tinha um e-mail. Se não me engano, eu cheguei a mandar um e-mail, mas a gente não se viu pessoalmente. Mas aí eu via o Marcos pela universidade sem falar com ele pessoalmente, e ele estava sempre com fone de ouvido, visivelmente transtornado por entrar em ambientes barulhentos, como o RU e tudo mais. O transtorno não era por causa do barulho. Eu sempre tava de fone de ouvido porque música também é um vício meu. Eu acho que a maioria dos aspes tem esse vício musical, então é por isso que eu sempre ficava com fone de ouvido. E também a questão de que eu não queria interagir com as pessoas aqui, porque naquela época eu não tinha paciência mesmo. E tipo, a diferença de assuntos, de interesses era muito grande naquela época e eu não tava querendo fazer questão mesmo de quebrar essa barreira com as outras pessoas. Eu não tava interessado nem um pouco e o que me deixava mais estressado naquela época era o calor, em todo lugar. E eu ficava com ódio de verdade interno. E eu manifestava isso visivelmente porque eu fazia questão de manifestar. Porque a maioria das pessoas aqui não se incomoda nem um pouco com algo que eu acho que é extremamente irritante, que é a questão de temperatura. Mesmo em salas com ar-condicionado eu vi o pessoal ligando e reclamando de frio, mesmo tendo um calor infernal. E isso me estressava muito. Isso ainda me estressa um pouco, mas ultimamente eu tenho amadurecido, então eu tô me esforçando mais pra me adaptar mais aos ambientes. Até porque, né, a gente mora num lugar tropical. Na verdade, eu percebi que o meu corpo é só ligeiramente mal adaptado ao calor. O problema mesmo é sensorial, é psicológico e não é algo físico igual a questão do ouvido, dos barulhos altos. É a questão mais neurológica mesmo. E engraçado que, além do Marcos sempre andar com fone de ouvido, a primeira vez que eu conversei com ele e propus que nós fôssemos ao Saudavelmente, isso, se não me engano, ainda em 2016, ele estava debaixo de uma árvore no ponto de ônibus e ele morrendo de desespero por causa do calor, e ele foi relatando sobre a questão do calor dentro do ônibus, em pé, em todos os pontos. E aí aconteceu de que no meio desse caminho, eu lembro que o Marcos fez observações sobre alguns prédios ali na região do bairro do Negrão de Lima, dele falando que uma vez quando ele passou perto daqueles prédios, ele ficou extremamente triste e aquilo fez um mal a ele de uma forma absurda. E aí ele me perguntou se a arquitetura da cidade me fazia mal. E eu acho que assim, a maioria dos aspes também não tanto, mas ele tem um apelo aos detalhes com relação ao aspecto visual muito característico, que também demonstra uma acessibilidade. Ah, sim, a minha percepção de detalhes e estética, eu acho que é bem mais aguçada do que a da maioria das pessoas. Isso tá bem além mesmo, o que é bom porque na arte eu consigo ter uma noção muito boa de estética, então isso me ajuda bastante. Mas é ruim também porque naquela época eu me importava muito com os aspectos arquitetônicos do local. Eu achava Goiânia horrorosa na maior parte e realmente isso me fazia mal porque a estética da cidade é medonha, é mal feita e o pessoal daqui tem muito mau gosto. Então, até questão da falta de educação, a falta de instrução das pessoas acaba fazendo com que elas continuem espalhando uma estética horrível por todo lugar. Acho que isso é uma questão de todo país em desenvolvimento, não só do Brasil. Então, eu acabei aceitando esse fato e hoje em dia isso não me incomoda mais tanto igual antes. Mas teve uma época que a arquitetura horrível daqui me fazia passar mal. Uma cidade igual São Paulo me faria querer me suicidar completamente, porque
uma estética horrível daquelas seria insuportável pra mim uns anos atrás. Hoje em dia, eu já trabalhei nesse aspecto, então eu tô com uma aceitação melhor e eu passo a focar mais nos detalhes que eu gosto, estéticos, geralmente natural, tipo, a natureza no Brasil é muito rica, o céu é bonito, então eu tento focar mais no que é esteticamente agradável pra mim, em vez do que é desagradável. Inclusive eu já passei a aceitar, então essa questão já me perturbou mais do que antes. Hoje em dia não é mais tão ruim assim. Em resumo, você anda totalmente motivacional. Eu virei budista agora praticamente. Não a religião, mas eu sigo agora a maior parte da filosofia oriental que lida com a mente, então dessa vez eu tô bem mais relaxado. E tem a questão dos remédios também, que fizeram a sertralina pra mim teve um efeito maravilhoso, porque ela aumentou o meu poder cognitivo, então, e também controlou as minhas variações de humor, então consigo me sentir melhor agora. Eu acho que a questão do remédio e da mudança de filosofia de vida tiveram muito a ver com isso. Acho engraçado que em dezembro de 2016, quando nós fomos fazer aquele passeio de parque, porque é o seguinte, pessoal, vamos fazer um contextualizar aqui. Há alguns meses que nós fazíamos terapias no Saudavelmente, o pessoal que mais conversava entre si era eu, Marcos, Otávio e Michael. Nós somos uma espécie do cânone, né? A formação clássica, digamos assim, que depois, junto com outras pessoas, né, hoje nós somos o Introvertendo. E nós marcamos de ir num parque estadual que fica aqui na saída de Goiânia, só que não deu certo porque o carro que eu tava dirigindo tava com um problema. Eu tinha esquecido eu era motorista novo e tinha esquecido de colocar água meses antes, e aí ferrou quase o motor do negócio, aí ficava vazando água o tempo todo, o negócio saía esguichando água pra tudo quanto é lado. E nós resolvemos ir pra um lugar mais modesto, que era o Parque Flamboyant, que ficava perto da universidade. Só que o Michael, nesse dia, ele ficou acordado até mais tarde, acabou dormindo e não foi com a gente. Então foi eu, Marcos e Otávio. Nós andamos pelo parque e eu lembro que o Marcos, ele estava observando os prédios em volta, principalmente a questão do uso de vidro, falando que o mau gosto era menor ali e ele estava também muito mais relaxado. Então ele falou da questão da medicação, mas um avanço que nós tivemos nesses últimos 2 anos também diz muito respeito à terapia. A terapia, tanto a questão da discussão entre nós e quanto as terapias individuais, elas ajudaram a nos entender e também desenvolver essas potencialidades, né? Não, eu vou ter que discordar disso aí agora, porque no meu caso mesmo foi a minha mudança de filosofia foi porque eu tive uma crise horrível de depressão. Mas aí eu cheguei no fundo do poço e o meu poder cognitivo também tinha caído. Aquela época eu ainda tava ruim. Eu tava começando, inclusive, a minha pior fase de depressão. Eu tava no meio, na verdade, dela. Eu não tinha reclamado tanto lá, porque lá é uma área nobre também, né? Ah, era verão. Não, sim, é verdade. A minha saúde mental depende muito da estação do ano, por causa exatamente da questão estética. O verão aqui em Goiânia é muito bonito. É muito verde, é muito cheio de vida. O céu é mais bonito, tem menos poluição também por causa das chuvas. E tem menos sol também, apesar de ser quente à noite, tem menos sol durante o dia por causa da maior quantidade de nuvens. E isso afeta a minha saúde mental bastante. No inverno, tudo seca, pra mim fica horrível o tempo, as folhas morrem, o céu fica muito mais poluído e o ar mesmo fica mais difícil de respirar. Então toda essa questão sensorial e também a maior quantidade de luz, porque tem muito sol no inverno aqui. Essa questão da variação climática, né? Então é sazonal a minha saúde mental. Inclusive eu tô me controlando agora para não ter outro relapso, porque a gente começou o inverno e apesar que esse inverno tá mais visualmente agradável, porque tá bem menos poluído, muito menos poluído. O céu tá mais azul
tá quase igual ao de verão, mas o calor tá acima da média. Esse ano tá sendo bem mais quente que o normal. Uma particularidade sobre Goiânia é porque eu estive em Campo Grande há umas 2 semanas e lá estava fazendo uma temperatura mais baixa de verdade. Teve noites que estava fazendo 9, 7 graus e manhãs que estavam fazendo 11 graus, 12, sabe? O clima estava bem legal, assim, de ficar. E era engraçado que o pessoal de Goiânia, que reclama tanto do calor, chegou lá em Campo Grande e o pessoal tava com blusa de frio, reclamando que tava frio demais. Eu falei, que seres humanos vocês são? Vocês reclamam do calor, reclamam do frio? Se vocês reclamam do calor, vocês têm que abraçar o frio com alegria. Tinha uma mulher lá que era de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e ela chegou lá e falou, nossa, o clima aqui tá ótimo, porque lá nas Serras Gaúchas faz 2 graus, 1 grau, então tá tranquilo. E ela tava sem blusa e tal. Minha reação também quando esfria, esse ano não teve muita frente fria que conseguiu chegar em Goiás. Pelo que dá pra perceber, esse ano vai bater todos os recordes de calor no mundo inteiro. Então eu culpo isso ao aquecimento global mesmo, que tá fazendo a zona de alta pressão daqui, que é o que faz ficar quente no inverno, começar mais cedo que o normal e ganhar força. Por isso que as frentes frias não estão conseguindo chegar aqui. Esse ano está bem mais quente que o normal. Mas pelo menos não está tão poluído igual nos últimos anos, que estavam muito, muito poluído. Eu lembro que 2014 foi um ano horrível para poluição e teve fumaça todo dia. Isso afeta a minha saúde mental, porque a minha percepção de detalhes e estéticas é diretamente relacionada ao visual. Então, se começa a ficar caótico demais, isso começa a afetar a minha saúde mental também. É isso agora que eu tô tentando controlar e focar mais em criar arte, ficar mais dentro de casa e não me importar tanto com o clima do lado de fora. Até porque o verão vai voltar em novembro, então eu sei que vai melhorar. Essa uma parte ruim. Eu também tenho um certo problema com o calor. Eu sempre achei que foi pelo fato de eu ter nascido num lugar tecnicamente mais frio do que Goiânia. Nasci em São Paulo, vivi minha infância em BH. BH não é frio, mas já é um clima mais úmido e o clima seco de Goiânia sempre me fez muito mal, assim, tipo, na época do ensino fundamental, por exemplo, meu nariz sangrava pra caramba. Eu tive bem perto de ter uma anemia na época da infância, sendo que eu já tinha tido uma quando eu era bem pequeno. Então, o clima de Goiânia sempre foi um fator de bastante complicação para mim, principalmente por causa da ansiedade, porque quando a ansiedade ela junta, vem muita questão do suor, vem a questão do desconforto, né, de estar no ambiente, e aí eu acho que isso revela um pouco mais de sensibilidade. Na verdade, na família da minha mãe, no geral, tem alguns casos de pessoas que suavam muito, que demonstravam, de certa forma, esse sentido de ansiedade. E, além disso, o que me salvou aqui em Goiânia foi uma coisa chamada ar-condicionado, porque ele não resolveu os problemas, mas ele pelo menos amenizou. O clima continua seco como uma droga, mas eu pelo menos não precisei ficar enfrentando 30 graus o tempo inteiro, né? Porque na época do frio aqui na época do calor aqui em Goiânia, que é em setembro e agosto ainda fica menos pior no início, mas vai piorando com o passar do tempo. A temperatura às vezes chega a 35, 37 e você tá em 9 horas da noite e ainda tá sentindo aquele calor absurdo, né, sobre você. E o que não se observa às vezes em outras capitais, né, que são pelo menos tidas como mais frias. Sim, eu acho que a questão climática de Goiânia... Em Goiânia e Brasília, essas duas cidades, essa área aqui do Planalto Central, acho que ela é a parte mais difícil das pessoas que vêm de fora, é adaptar o clima seco daqui. Porque o calor, o Brasil inteiro é um país tropical. Eu acho que Curitiba é a única cidade que não faz calor o ano todo. Então, eu acho que a questão de temperatura não é muito diferente das outras capitais, mas a questão de umidade, Goiânia é muito mais seca do que a maioria das capitais, então eu acho que isso é um problema para quem vem de fora e até para quem mora aqui. É por isso que vem a frase de que goiano tem pé rachado, que é pé de Todd, que essa época do ano é horrível para a pele. Um dos aspectos mais cruciais com relação à sensibilidade sensorial é relativo a pessoas. A questão de sensibilidade, essa afeta todo mundo que está no espectro autista. Eu acho que, sem exceções, é a sensibilidade a pessoas, especialmente a grupos de pessoas. Eu acho que quem tem um autismo mais leve, especialmente quem tem Asperger,
lida melhor com grupos pequenos de pessoas. Inclusive, geralmente não gera ansiedade quando tem uma ou duas pessoas, principalmente se forem pessoas conhecidas, familiares. Agora, eu acho que todo autista, inclusive todo ASP, tem sensibilidade a grupos de desconhecidos, e eu acho que isso gera ansiedade em todo mundo. Eu acho que não tem nenhum ASP no nosso grupo que não tenha fobia social, né? Eu acho que o grau de... Todos têm um nível de ansiedade social, né? Todo mundo tem certo nível de ansiedade social, alguns menos que os outros, todo mundo tem. Alguns lidam melhor com essa situação, tipo, às vezes eu consigo controlar melhor, o Otávio também às vezes consegue controlar melhor. Agora o Michael já tem uma sensibilidade social maior. A severidade com que a gente sente ansiedade em relação a pessoas varia de pessoa a pessoa, mas eu acho que isso é uma constante em todo mundo no aspecto autista. Especialmente na infância, eu acho que é a pior época. E a gente, como ASP, a gente vai aprendendo a construir nossas habilidades sociais com o tempo. Então, essa questão da ansiedade social vai melhorando com o tempo, a sensibilidade a pessoas estranhas. Mas ainda assim, é algo que a maioria da gente... eu acho que é o nosso maior problema, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta no dia a dia é a questão social. Eu acho que isso continua a vida inteira. E a gente só vai melhorando como a gente lida com isso. Mas eu acho que a dificuldade social continua pro resto da vida numa pessoa com Asperger ou autismo. Se você encontrasse uma pessoa Asperger que estiver ouvindo a gente, tiver muitas características de sensibilidade sensorial, quais são as principais dicas que você daria para que essa pessoa pelo menos tentasse contornar esses sintomas? É importante um acompanhamento profissional. Se não for uma terapia com um psicólogo, que seja com um psiquiatra, porque eu acho que a maioria dos ASPs e das pessoas com autismo vão desenvolver algum transtorno mental, que deve ser tratado de depressão, ansiedade, fobia social. Isso tudo é uma coisa que é muito comum na nossa comunidade, e eu acho que praticamente todos nós vamos expressar algum tipo de transtorno em algum ponto da vida, porque eu acho que o gene que causa autismo também deixa a gente mais propício a desenvolver transtornos. Porque a gente não é... A sociedade, no geral, é constituída por pessoas que são muito diferentes da gente. Eu acho que isso causa um estresse no autista, e é o que leva a gerar os transtornos mentais, e também a questão genética. Então, eu acho que um acompanhamento profissional é importante, porque caso a pessoa venha a desenvolver um transtorno mental, ou mesmo que não venha a desenvolver completamente, mas comece a demonstrar sintomas, que ela procure ajuda profissional, porque às vezes medicação ajuda muito. No meu caso, o medicamento foi o que mais me ajudou, porque ele meio que deu a base para eu construir, e sempre tentar se esforçar ao máximo para melhorar como pessoa. Não só por ser ASP, mas eu acho que isso é algo que todo mundo devia fazer, né? Que é tentar melhorar e se adaptar mais ao ambiente, se esforçar para se adaptar melhor. Então você tem que construir uma atitude mental positiva, tentar trabalhar com a sua adaptação e perceber que você não é inferior a ninguém só por ser parte do espectro. Você tem que reconhecer as suas potencialidades, seus pontos positivos, e trabalhar nos pontos negativos, assim como todas as outras pessoas, para se adaptar na sociedade, porque tudo depende de adaptação. É parte da natureza se adaptar. Então, querer se adaptar, querer melhorar é importante, e se precisar, acompanhamento profissional, porque muitas vezes medicação ajuda muito, é essencial também.